Nesta manhã, eu escolhi compartilhar com vocês e com você que está em casa, talvez debaixo de um cobertor agora, nesse friozinho, na sala, assistindo esse culto, louvando a Deus junto conosco. Nós temos a oportunidade de abrir a palavra de Deus nesta manhã, e eu vou pedir para que vocês façam isso abrindo no livro de Mateus, no capítulo 19, a partir do verso 13 e 14. Consegue dar retorno para mim aqui? Que eu não estou me ouvindo muito bem. Obrigado. Mateus, capítulo 19, verso 13 e 14. Acharam? Quem achou, diga amém. Que bom. Então, olha só o verso 13. Trouxeram-lhe então algumas crianças, para que ele impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhe imposto as mãos, retirou-se dali. Nesta manhã, eu quero que a gente medite um pouco nessas palavras que acabamos de ler. Os discípulos achavam que as crianças eram um empecilho, um problema. E ainda mais nessa questão de deixar as crianças irem até o Salvador, o Senhor Jesus. Eu separei um texto que eu quero compartilhar com vocês agora. Vai aparecer aqui na tela, para você em casa, para os irmãos aqui também. Nós temos a orientação profética através de Ellen White. E no livro chamado Desejado de Todas as Nações, existe um capítulo, uma parte, onde ela fala... Deixa eu me enquadrar aqui para os meus amigos lá de casa me verem. Para cá. Assim. Ela faz um comentário sobre esta citação que a gente acabou de ler na Bíblia. E é muito interessante. E eu quero compartilhar com vocês esse ensinamento nesta manhã. Vejam só. Era costume entre os judeus levar as crianças a qualquer rabino, para que os rabinos colocassem, impusessem as mãos sobre essas crianças e pudessem abençoá-las. Isso me faz lembrar os mais antigos. Eu ainda sou desse tempo, estou com 53 anos, nasci em 1967, anota o dia aí para me dar um presente, 6 de dezembro, tá bom? Está chegando. Mas no dia 6 de dezembro de 67 eu nasci, e eu sou do tempo de alguns de vocês aqui, que a gente dizia para uma pessoa idosa: a bênção tia, a bênção avô. E o que eles respondiam? Deus te abençoe. E eu vi isso com a minha esposa e o avô dela, e os avós, que além de dizer, eles davam um beijo na mão. Já viu isso? Eu não sei se esse negócio ainda existe. Quem são os avós aqui que ainda recebe dos seus netos o pedido de bênção? Tem algumas aqui. A bênção. Me abençoa. É isso que a gente diz, né? A gente às vezes repete e não pensa no que está falando. Em outras palavras, a gente está dizendo assim: vó, vô, adulto, idoso, experiente, me abençoa, por favor. A bênção. Me dê a sua bênção. E era costume no tempo de Jesus que as crianças fossem levadas. Vocês lembram da história do próprio Cristo, que Maria e José levaram até o templo, ainda em tenra idade, para ser abençoado. E no dia 26 de junho, nós vamos ter aqui nesta igreja esta cerimônia sendo repetida. 2 crianças da nossa comunidade que estavam ansiosas para serem abençoadas, os pais, que são bebês ainda, serem abençoados. Nós vamos ter a cerimônia de dedicação. E era costume. E vejam, quando as mães foram ter com Jesus, levando as criancinhas, os discípulos olharam com desagrado, com aquele pensamento que às vezes alguns adultos temos,
de que criança está atrapalhando, está impedindo. Jesus está fazendo uma coisa aqui muito importante, é uma coisa para adulto, não é para criança. Criança, sai da sala que agora conversa de adulto. Às vezes a gente tinha essas lembranças, essas atitudes. Os discípulos do Salvador julgavam a obra de Cristo muito importante para ser interrompido por mães que levavam crianças para Jesus abençoar. Vocês que são mães aqui, vocês gostariam de que o próprio Cristo pegasse seus filhos no colo? Não seria uma honra? E essas mulheres sabiam quem era o Cristo. Julgaram que essas crianças demasiadas pequenas, teriam capacidade de tirar algum proveito daquilo que Jesus estava falando. E às vezes a gente pensa também que os assuntos ditos religiosos são muito difíceis para as crianças entenderem, né? Lucas 18 repete o texto de Mateus. Jesus então diz para aqueles discípulos: deixem as crianças virem a mim, deixai os pequeninos virem a mim, dos tais é o reino dos céus. Jesus, Ellen White diz, nesse trecho do livro Desejado, Jesus está atraindo as crianças e ordenando-nos a deixar a vir os meninos a mim, como se ele quisesse dizer: se vocês não forem empecilhos, se vocês não forem pedras de tropeço, se vocês não atrapalharem, essas crianças naturalmente virão a mim. E eu fiquei impressionado, até destaquei aí o texto para vocês, em amarelo, essas palavras que Ellen White aqui faz a interpretação do texto das palavras de Jesus. Eles virão se vocês não impedirem. Percebam, quem pode impedir uma criança de ir a Jesus? O texto diz, eu só fiz essa separação pedagógica aqui para a gente entender. Na sequência do texto, ela diz quem são os personagens responsáveis de impedir uma criança pequena, porque ali eram crianças pequenas, crianças até de colo, de ir a Jesus. Leiam comigo. Quando Jesus disse aos discípulos que não impedisse as crianças de ir ter com ele, falava a todos os seus seguidores em todos os tempos. Então a mensagem não era só para os discípulos, não. Porque a gente pode olhar os discípulos com um olhar de crítica e dizer: nossa, mas que cabeça dura daqueles discípulos. Todos os cristãos, de todos os tempos. E ela especificamente fala assim, aos oficiais da igreja, aos ministros, auxiliares e todos os cristãos, pais, avós, tios, conselheiros, diretores de clube, dos aventureiros ou do clube de desbravadores, todos estão no pacote que podem estar de alguma forma impedindo as crianças de irem a Jesus. Agora, uma outra coisa, já que todos nós podemos ser pedra de tropeço na vida de uma criança, porque, irmãos, de uma forma ou de outra, porque no meu caso, pode ser o seu caso, você já não tem crianças pequenas como filhos. O seu filho, no meu caso, tem 18 e 21. Alguns aqui já são até avós, já são cuidando já dos netos, outra geração. Mas nós temos, de alguma forma, influência e contato com crianças pequenas. E nesse contato, a gente pode impedi-los de ir a Jesus. Como? A profetisa do Senhor continua nos dizendo, no primeiro momento, ela diz quem. E aí a gente descobriu que é um grupo muito grande. Mas ela também diz o como essas pessoas podem impedir. Não deixeis que vosso caráter não cristão represente mal a Jesus. A primeira coisa do como é caráter, mau caráter, diante de uma criança que está nos assistindo, tentando nos imitar.
pode ser um empecilho dessa criança chegar a Jesus. Ela continua dizendo: não conserveis os pequenos longe dele pela vossa frieza e aspereza. Isso aqui a gente precisa parar e pensar. Como é que você trata uma criança pequena, hein? Tem gente que é muito duro com criança, não é? No jeito de falar, na postura, não tem paciência, não pega no colo, não dá beijo. É tudo distante. Nós que somos mais antigos, às vezes temos essa dificuldade por causa da nossa criação. Às vezes a gente foi criado de uma maneira tão dura que a gente não consegue transmitir carinho, afeto, amor para um neto, para um sobrinho, para uma criança pequena da igreja. Às vezes você é líder da igreja, como não é o caso do André aqui, mas vamos pensar nessa figura do diácono, que às vezes na igreja é tido como aquela pessoa que pega a criança pela orelha, e pega pelo braço e põe para sentar. Já viu essas coisas antigas? E às vezes a criança olha para o diácono assim, já fica com medo. E a gente precisa desenvolver, olha essa frase inspirada. Como que a gente impede uma criança de chegar a Jesus? Pela nossa frieza e aspereza. O tom de voz, o jeito de falar. Esse dia eu recebi uma mensagem. Irmãos, eu gosto de criança, eu gosto. Sou apaixonado. Tem alguns pedagogos aqui que também são pedagogos porque amam crianças. Gostam da presença dela, gostam do barulho. Tem gente que vai na escola e quando escuta o barulho do pátio, quando não tinha pandemia, fala: meu Deus, como é que esse povo aguenta trabalhar no meio desse barulhão? Ah, irmão, aquilo era música para os meus ouvidos. Que coisa gostosa estar no meio daquela criança. Parece que traz energia para a gente que é velho. Está no meio da criança. Mas eu trabalhei com um diretor, que eu não vou citar o nome dele, há muitos anos atrás, que ele tinha na sala dele, irmãos, uma coisa assim que me deixou estarrecido. Ele era diretor de escola, hoje não é mais, mas ele tinha na sala dele, sabe o que você tem aqui no chão, na igreja, carpete? A sala dele era toda carpetada, o vidro era tipicamente lacrado, e eu era bem jovem ainda, isso em 1991, estava começando a trabalhar como capelão. E eu tinha um tesoureiro que era jovem igual eu, muito gaiato. Um dia, na hora do intervalo, falou assim: Jairo, vem aqui, vem aqui. O diretor não está aqui, vamos lá assistir, vamos lá na sala dele. Aí eu entrei na sala e ele me mostrou a sala, falou assim: você está percebendo alguma coisa aqui? Eu olhei, no primeiro momento não pesquei nada. O que você quer me mostrar aqui, rapaz? Ele falou assim: dá uma olhada, tem carpete, a sala toda fechada, tem ar-condicionado. Mas você sabe por quê? Eu falei: mas por quê? É que o diretor não gosta de barulho de criança. Na hora do recreio ele entra aqui e fecha tudo. Eu falei: mas está na profissão errada. Está na profissão errada. Como é que ele vai ser diretor de escola com criança pequena e não gosta de barulho de criança? Tem que gostar do barulho. Parece uma coisa antagônica, né? Mas a gente gosta mesmo. E aqui está, irmãos, aqui tem uma pergunta para todos os adultos que estão me assistindo em casa, que está olhando aqui pela TV, pelo celular, mas para você que está aqui presente: você gosta de criança? Responde de verdade. Você gosta de criança? Você gosta de pegar um bebê no colo? Você gosta do cheiro de um neném? Coisa boa, né, Damares? O meu já foi, faz tempo. Pegar o bebezinho, a Marina. Ah, aquele cheirinho de bebê. Não quando tem que trocar a fralda, lógico, né? Mas é isso, é gostar da criança. E se você que foi hoje colocado o lenço, foi admitido, por favor, se você não gosta de criança, devolve o lenço. Está no lugar errado também. E aqui na igreja a gente pode impedir, mas a aspereza, a profecia do Senhor ainda continua. Leiam comigo. Nunca lhes dê motivo de pensar que o céu não será um lugar aprazível para eles, se elas estiverem lá. Olha que pensamento de Ellen White. Às vezes, como adulto, a gente fala assim: filho, se você continuar traquina, bagunceiro, você não vai para o céu. O céu não gosta de criança. E eu acho tão terrível pais, adultos, que faz terrorismo com criança usando coisas da Bíblia e do céu, e usa Jesus como ferramenta de tortura. Já viu? Jesus está triste com você. Jesus não ama criança desobediente. É verdade. Jesus não gosta de crianças desobedientes. Isso é verdade.
Mas a gente nunca lembra de falar assim, nossa, você lavou a louça, você dobrou o cobertor, você fez a lição de escola. Jesus está pulando de alegria agora porque você fez uma coisa boa. A gente só lembra na coisa ruim. E aí parece que na cabeça dessa criança Jesus é uma pessoa terrível. Porque quando eu faço coisa ruim, Jesus está vendo. Mas quando eu faço coisa boa, Jesus nunca vê. Porque o adulto não fala isso. Vamos em frente aqui. Nem procedais como se não se esperasse que elas aceitassem Cristo na sua meninice. Essa é outra questão interessante, irmãos. Tem muito adulto, pais, que quando chega o momento de uma criança ser batizada, no tanque batismal que nós temos aqui do lado, alguns usam o pensamento de dizer que ainda é muito meninice, e que ela não entende, que essa criança não entende, que ela pode aceitar a Jesus como seu Salvador. E aqui a Ellen White falando, né? Não proceda de tal forma que essa criança pense assim, não, eu sou muito pequeno, Jesus não me aceita, Jesus só aceita adulto. Parece que passa essa mensagem. Não lhes deis a falsa impressão de que a religião de Cristo é uma religião de tristeza, e que, ao se achegarem ao Salvador, devem abandonar tudo quanto torna a vida aprazível. Ou seja, a gente mostrar para a criança que é uma religião de não. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Sábado não pode brincar, sábado... Aí a criança começa a olhar e fala, isso aqui é religião? Não tem nada de feliz nisso. Só coisa dura, triste. E parece que quando a gente trata... certa ocasião eu falei, irmãos, pense aqui comigo. Eu não sei você, mas eu gosto de rir. Agora eu contei algumas coisas aqui, eu vi os irmãos rindo aqui. Não sei se você riu em casa. Não foi a minha intenção. Mas foi engraçado, eles riram. É bom ter um pouco de senso de humor. Você ri com as suas crianças? Ou a cara que as crianças têm da gente é só a cara carrancuda chamando atenção? Você sorri, você dá gargalhada com seus filhos? Você faz cosquinha na barriga dele? Eu lembro do meu pai fazendo isso comigo, uma memória que eu tenho do meu pai. Eu era criança, não sei que idade que eu tinha, mas eu lembro que o meu pai me pegava no colo e fazia aquele barulhinho com os lábios na barriga para a gente sentir cosquinha. É a memória que eu tenho com 53 anos de idade do meu pai. E eu fico pensando que às vezes a gente pinta a religião como algo tão pesado que a criança fica... Ser religião é ter essa cara carrancuda, fechada o tempo todo? O crente não ri? O crente não tem felicidade? E a gente, às vezes, tem aquela coisa antagônica de dizer, como eu digo às vezes, né, a gente cantar seja o coração alegre com a cara triste. Então, passar essa impressão para a criança. Outra coisa... O texto diz que as crianças iriam a Jesus se nós não impedíssemos. E elas virão se a gente cooperar com o nosso Deus na condução dessa criança para os pés de Jesus, para os braços de Jesus. Como diz o texto aqui de Mateus, capítulo 19, 13 e 14, que a gente leu. Como que a gente pode cooperar? Diz o texto assim, ainda estou citando o desejado de todas as nações. Ao operar o Espírito Santo no coração dos pequenos, apoiemo-lhes a obra. Olha que informação interessante, não é, irmãos? O Espírito Santo trabalha no coração de uma criança, não é só de adulto, não. O Espírito Santo faz uma obra no coração de uma criança. Veja, os pequeninos podem ser cristãos. Esse dia eu estava conversando com alguém, está aqui o Giovanni, que é o nosso novo secretário, e quando a gente lida com os dados da igreja, tem uma coisa que sempre me intrigou, porque no cadastro da igreja só aparece o nome dos batizados. E às vezes, o número que a gente tem da igreja não é um número real, porque as famílias têm filhos pequenos que às vezes não são batizados ainda, mas faz parte. E a gente tem que cadastrar ali nas famílias os filhos não batizados ainda. E esse número de membros da comunidade acaba crescendo. E é essa palavra aqui que eu queria que me chama a atenção quando eu leio esse texto com vagar,
com introspecção. Porque Ellen White, a profecia do Senhor assim, os pequeninos são o quê? O que está escrito lá? Podem ser cristãos. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, porque a gente olha para a criança e fala assim, não, isso aqui não é um cristão ainda. Não é? Os pequeninos podem ser cristãos. Quem é um cristão? Um seguidor de Cristo. Tendo uma experiência e harmonia com os seus anos. Aí que vem a questão. A criança, ela vai ser cristã num formato de criança, não de adulto. Precisam ser educados nas coisas espirituais. Aí é uma coisa para mim e para você. Como que a gente educa as crianças nas coisas espirituais? Os pais devem proporcionar todas as vantagens. E eu parabenizo a você, que é pai de aventureiro, que não pôde estar aqui presente. O Benê falou aqui que este aqui não é o grupo todo dos aventureiros, hoje foi só, estão aqui aqueles que estão sendo investidos, o grupo é maior. Estão aqui, eu também quero parabenizar estes, né, que foram apresentados, que cuidam dessas crianças, mas você, pai, que está colocando o seu filho nos aventureiros, que acorda cedo para levá-los quando era presencial, ou para colocar em frente ao celular no meio desta pandemia, para fazer as atividades, participar junto com ele. A gente viu aqui o vídeo dos 8 remédios da natureza, feitos os vídeos em casa, o pai participou, ajudou a montar aqueles pratos, a estarem juntos. Parabéns, irmãos. Deus seja louvado, porque você está fazendo exatamente a obra de Deus, você está cooperando com Deus. Essa é a sua parte. Dar aos filhos vantagens de conhecer o Senhor e não ser impedido. E aí uma outra coisa, na sequência do texto diz assim, irmãos, para a gente pensar, as lições que nós mesmos aprendemos, a gente ensina aos filhos. E eu fico preocupado com isso, para a gente pensar um pouquinho. Por que a gente não está conseguindo ensinar aos nossos filhos algumas lições? Vocês poderiam me ajudar? Vamos fazer uma análise desse texto aqui. Vou fazer a pergunta de novo. Por que alguns pais estão tendo dificuldades de ensinar algumas coisas aos seus filhos? Porque ele não sabe. Ele não sabe como é que ele vai ensinar. Como é que eu vou dar uma coisa que eu não tenho? É isso que está dizendo aqui. Primeiro eu assimilo, primeiro eu aprendo e eu vou ensinar. É uma coisa lógica. Mas vocês já viram aquela velha frase dos antigos que dizia assim, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Quem fala isso está dizendo que ele mesmo o quê? Não sabe. Ele está pedindo para a criança fazer uma coisa. Filho, seja honesto, não cola na prova, isso é feio. Deus reprova. Deus não ama quem cola. Não é uma frase que o pai pode dizer para o filho? E na hora de pagar um imposto? IPVA, IPTU e os IP das vidas aí. Não, filho, aí não, aí é outra coisa. Vou te explicar aqui como é que funciona. O governo é um governo ladrão. Está roubando todo mundo, então eu não preciso pagar imposto, não. Mas, pai, o pastor falou lá, ó, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Dai a César, o César não é o governo? É. E César não cobrava imposto? Cobrava. E Jesus não falou para pagar? Falou. Então, mas olha, filho, o negócio é o seguinte, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. A gente primeiro precisa aprender, para depois ensinar. Ainda aqui, me vem à mente agora um texto, quando eu estava pensando nisso, que eu preciso compartilhar com vocês. Porque a gente está vivendo num tempo que esse texto de Isaías, essas semanas agora, recentes, você viu esse texto acontecendo, infelizmente. Que é o papel da mãe. Porque a gente está falando aqui, Ellen White fala da cooperação dos pais, dos adultos, daquela lista grande para levar essas crianças aos pés de Jesus. Aí me veio esse texto, eu vou colocar aqui em 3 versões para você ver, que eu achei bem interessante. Diz assim a primeira revista e atualizada, Isaías 49:15. Acaso pode uma mulher esquecer do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho no ventre? Agora na nova tradução na linguagem de hoje. Será que uma mãe pode esquecer o seu bebê?
Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? E a última, na nova versão internacional: haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama, não ter compaixão do filho que gerou? Qual é a resposta dessa pergunta? Pode ou não pode? Infelizmente, a gente está vivendo num tempo que, como diz a Bíblia, tempos difíceis, homens avarentos, e tudo aquela lista que aparece lá em Timóteo, capítulo 3, de 1 a 5. Agora veja, irmãos, essa semana vocês acompanharam a tristeza que foi, condenação do meu xará, Jairinho, condenação não, a prisão, um julgamento, essa coisa toda, junto com a mãe, que atormentava e torturava uma criança, e agora em São Paulo, essa semana, uma outra mãe aí que estão ainda analisando, ver o que aconteceu, parece que ela teve um surto e tal, mas está em análise, matou uma criança de 3 anos de idade. Então, a gente está vivendo num tempo que esse texto aqui, infelizmente, pode uma mãe esquecer do filho. E Deus fala na sequência que mesmo que essa mãe esquecesse, Ele nunca se esquece de nós, amém por isso. Mas a gente, infelizmente, sabe que tem crianças sofrendo por aí, irmãos, sofrendo maus tratos. E você sabe que o maltrato não é só um beliscão, um tapa. Eu tenho um vídeo lá em casa de alguns anos atrás, lembra daquela menina que foi jogada do 6º andar? Como é que era? Isabela, que foi uma repercussão. E eu lembro que eu gravei um vídeo que eu falei muito daquilo para os pais na ocasião. E um médico pediatra, eu tenho isso no meu computador, falando das crianças que ele atende no consultório de pronto-socorro e as histórias mirabolantes que os pais contavam e inventavam de crianças recebendo maltrato com cigarro, ponta de cigarro, fio de ferro e coisas terríveis, irmãos. E ele mostrando as fotos. E agora, no meio da pandemia, vocês sabem que aumentou o número de violência doméstica contra a mulher, contra o idoso e contra a criança. E sabe, irmãos, eu queria que você que está em casa e vocês que estão aqui comigo na igreja, lembrasse, talvez eu esteja hoje falando para um membro de igreja batizado que é violento com as crianças. E a violência não é só com a mão, não, é com a boca também, com as palavras que machucam. Você não é nada, você é um zero à esquerda, você não vai dar em nada. Como que você é burro? Palavras duras que estão levando essas crianças para longe do Senhor Jesus. Olha esse texto, mães. Acabamos de comemorar o Dia das Mães. E a gente lê o texto da mãe que esquece do filho, né? Que poderia esquecer. Na sequência, agora a gente volta lá ao desejado de todas as nações. A mãe Ellen White, a profetisa, ela diz assim: o amor da mãe representa para a criança o amor de Cristo. Olha que coisa, irmãos. Se a criança é maltratada pela mãe, pelo pai, como que ela está entendendo o que Cristo é? Uma pessoa boa? O amor da mãe representa para a criança o amor de Cristo. Isso é muito sério. Ao procurar de tomar claras verdades concernentes à salvação e encaminhar as crianças a Cristo como Salvador pessoal, os anjos estarão ao nosso lado. Não estamos sozinhos nessa missão. A Bíblia diz, e aí vem uma questão que eu quero terminar aqui, essa linha de pensamento nesta manhã, com esses conselhos, mas esse texto você conhece, que a Bíblia diz que a gente deve ensinar a criança, e eu sempre tenho em mente o que é que o Salomão queria dizer com criança, né? A Bíblia não diz ensina o adolescente, ensina o jovem, ensina o adulto, ensina a criança. Ellen White diz que os 7 primeiros anos de vida, e aí vem os aventureiros. Qual é a idade dos aventureiros? Começa com quanto? E vai até 9. Não é por acaso. Olha o que a inspiração Ellen White diz. As lições que as crianças aprendem, ou que a criança aprende durante... Vou fazer um exercício aqui que faz tempo que eu não faço, por causa da pandemia. Vamos ler toda a igreja junto. Você em casa pode ler também. Vamos juntos. Um jogral. As lições que a criança aprende durante os primeiros 7 anos de vida tem mais que ver com a formação do seu caráter que tudo que aprende em anos de 0 a 7 anos
É o período mais precioso e mais importante na formação do caráter de uma criança. Se você tivesse dinheiro para escolher dar uma educação melhor para o seu filho, de 0 a 7, de 7 para frente, escolha de 0 a 7. Vai marcar, vai ficar o que ele aprendeu. E é por isso que o Clube dos Aventureiros é tão importante, porque é justamente a faixa etária que vai marcar a vida dessa criança. Veja, deixa eu ler aqui que ali não está dando reflexo. Outro texto de Ellen White, olha, as crianças de 8, 10 e 12 anos já têm idade suficiente para serem dirigidas ao tema da religião individual. Não ensineis que há um tempo futuro em que eles terão idade de se arrependerem e crerem na verdade. Olha que texto. Quando tiver... Você já viu aquela história assim? O filho já está pedindo, mãe, eu quero me batizar. Filho, mas você só tem 8 anos. Mãe, eu já entendi que Jesus é meu Salvador, mas você só tem 9 anos. Mãe, o meu amiguinho foi batizado, mas você só tem 10 anos. Quando você tiver 16, tiver responsabilidade, entender direito o que é ser um cristão, o que é devolver dízimo, dar oferta, ir à igreja, aí você se batiza. Aí quando ele tiver 16 anos, ele fala assim, agora eu não quero. Quando eu queria, você não deixou. Olha esse texto de Ellen White. Criança de 8, 10, 12 anos já tem condições de dizer, Jesus é o meu Salvador, e eu quero segui-lo, eu quero amá-lo, eu quero estar ao lado dele para sempre. E eu quero terminar com essa imagem aqui, desse menino, e levar você a pensar nisso. Você adulto que está me assistindo, pai, mãe, vô, tio, não sei, grau de parentesco, você que não tem filhos, mas gosta de ajudar nos aventureiros, seja onde você estiver, um monitor de escola, você que tem influência sobre uma criança pequena, você tem sido um empecilho para esta criança ir aos pés do Senhor Jesus? Que Deus tenha misericórdia de você, porque Ele vai te cobrar isso, se você está sendo uma pedra de tropeço na vida de uma criança. Mas, por outro lado, Ele está te chamando. Se eles não forem impedidos por você, eles irão até os pés do Salvador. Que a gente ame as nossas crianças, todas elas. Mesmo aquelas que dão trabalho, viu? Aquelas que às vezes são meio rebeldes. Continue amando, porque nós somos filhos rebeldes do Senhor. E Ele continua nos amando. Nesse dia, eu louvo a Deus pela igreja que eu tenho, que tem um clube maravilhoso como este, que mesmo em meio à pandemia está lutando, indo atrás, passando vídeo no Zoom, não desistiram das crianças. Deus seja louvado pelo trabalho de vocês, continue abençoando ao Benê e sua equipe. E que nós outros, e eu quero fazer um convite, viu, Benê? Com certeza, tem alguém assistindo a gente, até aqui na igreja, que tem crianças, são membros dessa igreja, que tem crianças de 6 a 9 anos de idade e ainda não estão no clube de aventureiros. Eu não sei se o Benê já fez um levantamento desse na igreja, talvez no Ministério da Criança, porque sempre fica uma criança de fora, o pai está meio desanimado, dá muito trabalho. Ajude a igreja a ajudar os seus filhos. Matricule ele no clube dos aventureiros. Ainda há tempo. Dá tempo, né? Então, matrículas abertas. Tá bom? E o Senhor vai te abençoar. Nós vamos cantar um hino sobre aventureiros para terminar. E depois eu quero voltar aqui com vocês e orarmos ao Senhor pedindo essa capacitação para amar as nossas crianças de todo o nosso coração. Cantar pra quem quiser.
Termino o culto com a companhia maravilhosa dessas crianças. Que saudade! Eu fico assim, triste porque a pandemia não deixa a gente abraçar, dar um cheiro, né? Que vontade, mas vai ficar na vontade. Mas a vacina está chegando, amém? E aí logo a gente vai poder ter novamente esse contato. Feche os seus olhos, vou pedir à igreja que ficar em pé e nós vamos orar ao Senhor. Crianças, eu vou fazer uma oração e aí eu quero que vocês repitam, tá? O que eu falar. Quando eu falar, aventureiros, orem comigo, aí vocês oram, tá bom? Senhor, nós te agradecemos pela vida dos pais que confiaram e trouxeram essas crianças para participar do Clube dos Aventureiros. Mas agora eu quero dedicar novamente esses teus filhos e pedir a tua bênção, Senhor, sobre cada um deles. Eu, como pastor, estou impondo as minhas mãos sobre cada uma delas, pedindo que as bênçãos de Deus venham na vida dessas crianças. As proteja, Senhor, da pandemia, da Covid, mas que elas tenham, acima de tudo, a salvação que Jesus quer dar. E agora elas oram comigo, os aventureiros. Querido Jesus, eu quero te entregar o meu coração. Eu quero te seguir e eu quero te servir. Me aceita, Jesus. É o que eu peço. Em teu nome. Amém. Nós vamos continuar com a nossa programação. Aqueles que estão seguindo pela internet, os irmãos que estão aqui, vocês podem se assentar e vai ser tocado aqui a sequência do nosso culto.